Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Apaixonado por Missões. Agora nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho a respeito de missões emergenciais. E o preletor desse vídeo é o Mário Maeda, diretor executivo da AME. Ele vai falar um pouquinho a respeito do trabalho que a SOS Global, que é um braço internacional da AME, realiza em diversos lugares do Brasil e do mundo. Eu espero que isso possa acrescentar e contribuir à sua formação. Deus te abençoe. Ou no meio dessas catástrofes. Qual é? Eu queria estudar com os irmãos na palavra de Deus algumas coisas. Então vocês, irmãos, não precisam abrir. Eu vou citar alguns trechos. A Bíblia diz, em Gênesis 3, ela narra a primeira catástrofe. A primeira catástrofe que aconteceu aqui na Terra. A queda do homem. Então, em Gênesis 3 mostra uma catástrofe como consequência de relacionamentos quebrados. O que é essa catástrofe? O homem separado de Deus. O homem separado de Deus é uma tragédia. 100% da humanidade pagou por isso. Não é 100%? Porque quando Eva foi lá, né? A serpente convenceu a Eva, olha, come essa maçã, tal, isso aqui, esse fruto, né? Porque vai te dar, você está sendo enganada, tal, isso aqui. Aí a mulher foi lá e mordeu, comeu a fruta. Aí o homem foi lá e falou assim, não foi a mulher que tu me deste, que me deu de comer? Ali está a raiz do pecado humano. O que aconteceu? A mulher caiu. Quando a mulher caiu, 50% da humanidade caiu. E quando Adão caiu, 100% da humanidade caiu. 100%. Não foi 1%, não foi 2%, não. Foi 100%. Todos pecaram. Né? Pois é. E esses pecados, e essa raiz do pecado humano, né? Essa é a grande tragédia que aconteceu. Outro dia eu estava lendo assim, em fevereiro, eu estava lendo uma manchete na internet, estava escrito assim, 40 dias de chuva em São Paulo. Puxa, 40 dias de chuva em São Paulo, a tendência seria um dilúvio, tá certo? Aí realmente me fez lembrar uma outra catástrofe. Qual é a outra catástrofe? De 40 dias e 40 noites de chuva. A manchete no jornal, né? É o dilúvio. Gênesis 6 a 8. Aqui na palavra de Deus. A terra estava corrompida e cheia de violência. Então, segundo motivo pelo qual acontecem as catástrofes. Como julgamento. Em Deuteronômio 28, de 15 a 68, né, é um chamado para o retorno a Deus. Fala sobre maldições, pandemia. E Jonas diz ali que haveria um desastre se Nínive não tivesse se arrependido após a pregação de Jonas. Também aconteceria uma catástrofe, tá certo? Então seria como o quê? Como um chamado para o retorno de Deus. Lucas em 13, de 1 a 5, narra 2 desastres. O primeiro, que desastre que ele narra, é o massacre de alguns galileus. Tá? E o outro desastre que ele narra é uma torre de Siloé. A torre de Siloé caiu e matou muita gente. Matou 18 pessoas lá. E Jesus aproveita essa oportunidade e pergunta assim: as pessoas que morreram eram mais pecadoras do que os outros? Por que Jesus perguntou isso para os discípulos? Por quê? Porque no meio da catástrofe há uma missão. No meio da catástrofe há uma ação que Jesus queria que os discípulos tivessem, adotassem.
no meio da catástrofe, possivelmente há um propósito de Deus. Os desastres vão continuar acontecendo. E a gente acabou de ler em Mateus 24, 3-8. Os desastres, catástrofes como um sinal. Um sinal descrito por Jesus. Então, irmãos, está escrito aqui. Como que a gente pode ignorar tudo isso que está acontecendo hoje? Como que nós podemos olhar para essas fotos do Haiti, do Chile, mostrando o desespero dessas pessoas e a gente não fazer absolutamente nada? Os desastres vão continuar durante o período que antecede a volta de Jesus. Não é verdade? Vai continuar. E o que nós podemos fazer como igreja? A gente vai sentar, vai assistir, tal, sei que, aconteceu lá agora, aconteceu tal lugar, isso, aquilo, né? A gente está ficando um pouquinho que nem a rã da chaleira. Se a gente coloca uma rã, você põe ela para esquentar numa panela, você liga o fogo, você põe ela na água fria, ela está lá toda confortável, beleza. Aí a água começa a esquentar, né? E a rã, nada mesmo, está lá. Aí começa a esquentar, subir a temperatura da água e tal, e nada. Chega a ferver a água, ela já está morta. Se a gente pegar essa rã e jogar numa água fria, gelada, o que ela vai fazer? Se ela tiver assim, numa temperatura ambiente, se colocar, jogar numa água quente, água fervendo, já fervendo, o que ela vai fazer? Ela vai pular, né? Essa aí é a tendência que vai acontecer, tá? A gente não pode ser que nem a rã dentro da água, que vai se acomodando à temperatura ou se adaptando à temperatura da água. As coisas vão acontecer. Jesus já avisou. Mas o que está acontecendo? A mídia tem mostrado tanta coisa para nós que essas imagens aqui não impactam mais. As imagens que foram mostradas do Haiti, das pessoas em desespero, das pessoas, crianças ali abandonadas, não vão impactar. Vai ficar tão comum essas coisas. Eu quero dizer para a igreja, por favor, não se deixem enganar, ou não fiquem refratários a tudo isso que está acontecendo, porque Deus tem um propósito com as catástrofes. Eu achei legal que outra resposta que vocês deram, né, é assim: olhe para o seu irmão do lado e diga, você tem um chamado. Agora eu quero que você chegue na sua casa, vai lá no banheiro, se tranca no banheiro e olha no seu espelho e fala assim: você tem um chamado. Você. Que a coisa tem que começar de você. É fácil falar assim: você, viu, pastor Herado? Você tem um chamado. Você tem, viu? Você tem. Mas e quando o chamado é para você? Quando o chamado é para você, a coisa é séria. Eu quero ver, esse é um desafio, eu quero ver se você vai chegar na sua casa hoje. Você vai fechar a porta do banheiro e vai dizer assim: Senhor Deus, eu hoje aprendi uma coisa lá. Aí você vai chegar na frente do espelho, vai olhar uma pessoa na tua frente, tá certo? Que talvez não seja tão bonito assim, mas vai dizer assim: você tem um chamado. Será? Esse é o desafio que eu coloco para você agora. Uma outra coisa, tá? O que nós podemos fazer como igreja então? Então, nosso papel no desastre é, primeiro, confiar que Deus sabe o que está fazendo ao permitir que desastres ocorram. Ele traz coisas boas em situações ruins.